Bom, boa noite a todos. Meu nome é Wander. Queria agradecer a todos que estão presentes aqui hoje e irei falar um pouco sobre a metodologia Scrum. O sumário, onde irei falar sobre o Scrum, os princípios do Scrum, os papéis, cerimônias e o mapa mental, para ser mais simples o aprendizado. Bom, o Scrum, ele é uma metodologia ágil utilizada na gestão de projetos. Então, a metodologia ágil, ela é uma disciplina que estuda um conjunto de comportamentos, processos e práticas. O Scrum, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de projeto. Ele pode ser gerenciado do projeto mais simples ao mais complexo. E podemos utilizar ele até mesmo no nosso dia a dia. O Scrum em si, ele é bastante importante por ser conhecido como diretrizes, onde existem princípios que são recomendados para qualquer tipo de projeto. Os princípios do Scrum, eles são o controle empírico do processo, a auto-organização, a colaboração, priorização baseada em valor, time boxing e o desenvolvimento iterativo. Controle empírico do processo. Esse processo, ele enfatiza a filosofia do Scrum em 3 pilares. É a transparência, a inspeção e a adaptação. A transparência no Scrum, ele é sobre ter a visibilidade do que está acontecendo. Ela é a possibilidade de enxergar todo o processo das atividades que serão desenvolvidas. Ela pode ser utilizada na review, na daily e entre outros, que eu irei explicar mais à frente. A iteração, ela significa que todo o processo ela deve ser inspecionada com frequência para garantir a qualidade na primeira tentativa de entrega, sendo também um processo de testes dentro da própria sprint. A adaptação, ela significa a capacidade de adaptar o projeto ao seu negócio. É a partir do Scrum onde você começa com um conjunto de histórias e termina relativamente com outra. Você vai exatamente fazer a adaptação das suas histórias para o seu projeto. O princípio da auto-organização, logo em seguida, ela é um processo que está focado exatamente nos colaboradores de uma organização. Ele entregam um maior valor quando são auto-organizados. Isso resulta em times satisfeitos, responsabilidade compartilhada, um ambiente inovador e criativo, que é mais propício ao próprio crescimento. E um exemplo disso, no caso de um time auto-organizado, eu posso citar sobre 3 membros, o membro 1, 2 e 3. Vamos dizer que o membro 1, ele é um membro onde ele está exatamente sem conseguir realizar a tarefa dele com algum bloqueio ou algum impedimento. Tem o membro 2, que esse membro 2 ele depende do primeiro para poder prosseguir nas atividades, e o membro 3, onde ele já terminou suas atividades, ele já fez as suas entregas. Então, a característica em si da auto-organização é o fato desse membro 3 ter a capacidade suficiente de chegar no membro 1 e oferecer ajuda para que eles consigam realizar suas atividades e, no fim da sprint, ele ser exatamente alinhado e entregue. Então, as metas em si de um time auto-organizado, ela entende a visão do projeto, do que está sendo realizado, a influência na expertise de um time multifuncional, a proatividade que ela procura o trabalho, eles mesmos executam o trabalho, ou seja, além dele fazer as atividades dele, eles ainda vão atrás de outros, eles são sempre abertos para aprender coisas novas,
Ele continuamente aprimora, né, os conhecimentos e as habilidades e as entregas de resultados tangíveis. Princípio colaboração. Esse princípio, ele se concentra nas três dimensões básicas relacionadas com o trabalho colaborativo. Ele, no caso, ele é a consciência, a articulação e a apropriação. Quando um time em si, ele é muito competitivo, quando existem membros egoístas, por exemplo, o objetivo do grupo em si, ele não é alcançado. E muitas vezes o pessoal também não. Como eu posso dizer? Dando um exemplo um pouco diferente, fora até da metodologia, é o exemplo de empresas sobre a diferença entre líderes e chefes, por exemplo. E a diferença entre eles é que um bom líder, ele sabe interagir exatamente com o time. Ele sabe buscar e entender as necessidades que o time pede. Já o chefe, ele busca priorizar apenas a visão dele. Ele vai dizer exatamente o que é necessário, sem buscar entender as opiniões alheias. Princípio, priorização baseada em valor. Esse princípio, ele destaca o foco do Scrum em entregar o máximo de valor de negócio possível durante o projeto. O foco é exatamente priorizar o backlog para atender a demanda de seu mercado e atender às necessidades do cliente. Posso dar um exemplo simples sobre isso? Poderia ser até utilizando o eBudget, que é um sistema que estamos desenvolvendo para cálculo de orçamento de portões, onde ele precisa da metragem, da altura, da largura. Daí o PO, ele já identifica como uma priorização que precisa ser desenvolvido, esse cálculo. Aí ele vai exatamente para fazer a sua história, informando para o time dev que precisa ser desenvolvido esse cálculo para que o cliente ele possa utilizá-lo. Porém, muitas vezes o cliente em si, ele chega para o PO, ele sabe exatamente o que ele quer, porém ele não sabe exatamente o que priorizar para o momento. Daí o PO, ele leva exatamente o que vai ser priorizado na sprint, vai ser criadas as histórias e vai ser encaminhado corretamente para o time para ser desenvolvido com mais agilidade. Então, eu deixei aí esses 4 tópicos na tela. Pela satisfação do usuário, se o requisito for melhor para quem usa, então ele será prioritário. Ou seja, se o usuário gostar do que está sendo visto, se ele achar necessário alguma informação, com certeza vai ser priorizado dentro do projeto. Pelo risco, se o requisito for menos arriscado, então ele será prioritário pelo fato dele ser mais rápido o desenvolvimento. Pelo dinheiro, se o requisito trouxer mais dinheiro, então ele será prioritário também. E pelo tempo de entrega do próprio requisito. Princípio time boxing. O princípio time boxing, ele é uma técnica de gerenciamento de tempo. Ele é amplamente utilizado nas metodologias ágeis. Ele costuma ter diversas finalidades. Porém, no geral, ele serve exatamente como um relógio, como execução de uma determinada tarefa. Eu deixei esses 4 tópicos, o planejamento, implementação, revisão e retrospectiva, porque o time boxing é exatamente o tempo que é realizado para esses 4 tipos de planejamento. Ele tem um tempo estimado para fazer esses 4 processos. Princípio desenvolvimento iterativo. Este princípio, ele enfatiza como gerenciar melhor as mudanças e criar produtos mais satisfatórios, né? Produtos que satisfaçam melhor a necessidade do cliente. Ele é um ciclo onde todos interagem, como eu posso dizer, o usuário final, que ele é o cliente, e o time de desenvolvimento, eles estão sempre interagindo um com o outro. Enquanto o time de desenvolvimento ele faz o desenvolvimento do que o usuário pede, o usuário ele testa. Então, eles estão sempre em sincronia. E quando o usuário ele vai testar, ele pode exatamente indicar se o desenvolvimento, né, está sendo feito de acordo com o que ele quer. E aí ele pode pedir alguma melhoria ou não,
E com isso, o PO, ele já fica responsável por essas melhorias, e aí ele vai criar as histórias de acordo com o que o cliente pediu, para que possa ser colocada na próxima sprint, ficando exatamente na backlog. Então, ela tem mais agilidade e produtividade no dia a dia de cada time, essa iteratividade, né, entre o desenvolvedor e o cliente. A identificação precisa de erros e falhas durante a criação do sistema. Ela pode ser vista tanto pelo time e tanto pelo cliente na hora dos testes. E a redução de riscos a cada etapa do projeto. Papéis do Scrum. Os papéis do Scrum, eles são basicamente três. O Product Owner, que é o PO, que eu cheguei a comentar, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. O PO, que é o Product Owner, ele é responsável por manter a integridade conceitual de novas funcionalidades. Pode ser bugs, pode ser melhorias. E ele tem uma visão definida pelo cliente para o que vai ser utilizado no produto ou projeto. Ele é responsável, na verdade, pela qualidade final das entregas e ele é o único que pode fazer a criação das histórias, onde ele pode fazer a alteração, onde ele pode também fazer a exclusão deles. Inclusive, possa ser também que, dependendo da empresa ou dependendo do projeto, existam mais de um time de desenvolvimento e também exista mais de um PO para poder ser gerenciado essas histórias do produto backlog. Então, aqui na tela eu deixei que ele define os requisitos para as histórias do produto backlog, é exatamente as histórias que ele vai ser visto com o cliente, que vai ser inserido para o produto backlog. Ele prioriza as histórias da Sprint Planning Meeting, ele fala mais à frente. Ele conhece as necessidades do que precisa ser feito e é responsável por garantir o retorno do investimento. Ele é responsável por garantir o retorno do que o cliente pediu. Scrum Master. O Scrum Master, ele é aquele que facilita a interação do time. Ele age basicamente como mentor. Ele é responsável por garantir que o time tenha um ambiente de trabalho mais produtivo, removendo qualquer tipo de impedimento e aplicando os principais processos do Scrum. Mas quando tem mais de um time de desenvolvimento, como eu citei sobre o PO, como funciona? O Scrum Master em si, ele existe um líder acima dele, que no caso seria o Scrum Master Chef, que quando os grandes projetos requerem múltiplos times de Scrum que trabalhem simultaneamente, em paralelo, a atividade do Scrum Master Chef é ser basicamente o intermediário entre as informações dentro desse grupo. Ele é que vai fazer a organização e também o Scrum Master Chef, ele é responsável pelos requisitos das habilidades dos desenvolvedores. Ele utiliza um quadro de competência que ele utiliza para avaliar algumas lacunas e falar um pouco, preencher habilidades e requisitos para que cada técnico tenha algum tipo de treinamento ou avaliação geral sobre o que cada desenvolvedor ele é capaz. Então, a garantia de que o PO ele saiba organizar a backlog do produto para agregar o valor, entender a necessidade de itens, né, concisos e claros no backlog do produto. Ele encontra técnicas para o gerenciamento eficiente da backlog. Ele encontra técnicas para o gerenciamento não só também da backlog do produto, mas técnicas de gerenciamento para o próprio time em si ter um desenvolvimento melhor. E ele tem que entender e praticar a agilidade do processo, usando as metodologias Scrum e os links que foi informado mais acima. Bom, essas são algumas das perguntas que o Scrum geralmente faz no seu dia a dia. E no que o seu time tem trabalhado desde a última reunião? O Scrum Master, ele exatamente faz a verificação. Ele fica por dentro de tudo que está sendo desenvolvido nos desenvolvedores. O que o seu time irá concluir até a próxima reunião? Quais são os seus
principais impedimentos, né? E os outros times podem te ajudar com isso. E quais são as decisões tomadas pelo time que podem impactar outros times. E por falar em time, o time de desenvolvimento, eles são indivíduos que trabalham na história do usuário, da backlog e da sprint, para a própria entrega do projeto. O tamanho ideal de um time de desenvolvimento, na metodologia, é de 6 a 10 membros. São grandes o suficiente para garantir que um conjunto de habilidades seja necessária para poder facilitar a colaboração. Entre os principais benefícios de um time de 6 a 10 membros, além da comunicação, ela é o gerenciamento, que ocorre naturalmente. O gerenciamento em si, ela é atuado na parte de requerir esforços mínimos pela maior quantidade de pessoas. Porém, um grande problema que os grupos menores em si de 6 têm, é um problema significativamente, eles podem chegar a perder um membro. Só que, na verdade, a função do Scrum Master Chef já é fazer essa supervisão nos times e fazer com que os impedimentos não atrapalhem bastante. Então, a função do Scrum Master Chef, ele também age nessa parte, fazendo com que os desenvolvedores, eles não tenham impedimentos gerais. Cerimônias do Scrum. Bom, na cerimônia do Scrum, né, a gente tem bem dividido aqui o produto backlog, ele pode ser aqui da parte do início. Temos a Sprint Planning Meeting, temos a Daily Scrum, no caso é a reunião diária, a Sprint Review, que no caso ela é a própria revisão, e também temos a retrospectiva. Então, inicialmente temos o produto backlog, né, onde estão concentradas todas as histórias priorizadas e não priorizadas pelo PO, mas com um entendimento de que foi adquirido com a necessidade do cliente. Ao passo que esse conjunto de histórias, eles são priorizados quando é feita a reunião, eles são utilizados conforme a necessidade do usuário, utilizando exatamente os links que foram abordados anteriormente. No caso, como é desenvolvido exatamente esse produto backlog? Ele é feito em questão de qual funcionalidade ele vai utilizar, os riscos, tempo de prazo, os custos. Enfim, a priorização ele vai depender muito do que foi abordado anteriormente. No produto backlog, ele tem algo interessante que antigamente não existia, chamado refinamento. Então, o PO e o time Dev e o Scrum, eles analisam as histórias para que entrem na planning sem nenhuma dúvida para a equipe, né? Em seguida, temos a Sprint Backlog, onde a Sprint Backlog ela é uma lista de histórias elas já priorizadas, que serão implementadas durante a sprint, que a equipe em si ele compromete a entregar. Onde as tarefas elas geralmente são criadas e o time, como ele é auto-organizado o suficiente, ele chega a desenvolver no prazo destinado. Bom, em seguida temos o planejamento da sprint, onde a sprint ela pode ser de 2 a 4 semanas, onde ela tem a data e início destinadas, pode ser entre essas duas datas. E à medida dessas 2 a 4 semanas, a sprint ela tem a daily, que é uma reunião diária, onde ela tem um prazo de 15 minutos, onde todos se levantam e geralmente falam sobre os impedimentos, o que foi feito até agora dentro do projeto e o que irá ser desenvolvido hoje. No ciclo final dessas 2 a 4 semanas, quando o sprint for acabar, os devs eles vão apresentar um dia antes ou quando for organizado pelo Scrum ou PO, no dia que eles acharem melhor, a homologação e o desenvolvimento final desses tipos de tarefas.
E no final tem o produto ou funcionalidade concluída, onde já foi feito já a validação de tudo que foi desenvolvido na sprint para ser entregue ao cliente. Bom, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que está sendo falado até agora, vocês podem deixar comentado que a gente pode responder para vocês, tá? Ou então, eu irei continuar, caso ninguém tenha. Em seguida, vocês podem mandar no final. Mas eu vou aguardar uns segundos, para caso vocês tenham alguma pergunta. Wanda, você pode ir passando, e se eles passarem a qualquer dúvida, eu te repasso aqui. Pronto, Pode tá ir ok, então. continuando, eu te falo. Pronto, tá ok, então. No caso, como eu estou compartilhando, fica melhor assim. Bom, eu vou falar um pouco sobre o produto backlog, né, um pouco mais a fundo. O produto backlog em si, que é a primeira parte da sprint, ele é um backlog, ele, no caso, ele é qualquer acumulação de trabalho por se fazer. Ele é onde está concentrado todas as histórias de usuários, onde o PO ele define a necessidade do cliente para o projeto. Então, essas histórias são tudo que o cliente pede e o backlog em si é a organização disso que o cliente pede. No caso, aqui na tela, eu deixei que todo o conteúdo é definido pelo PO, ele que vai fazer a organização, né, para backlog. Qualquer acumulação de trabalho é exatamente isso, o que as histórias são, e a manutenção constante da backlog, onde o PO ele tem que fazer a divisão do que realmente vai ser utilizado nessa sprint ou que vai ser utilizado em outra, pois nem todas são precisas ser feitas nesse momento. Ele vai priorizar o que for realmente necessário para essa sprint e as outras ficam para a próxima sprint. Sprint Planning Meeting ou planejamento sprint. Essa reunião, a da Sprint Planning, ela tem a participação do Product Owner, né, que é o PO, ele tem o Scrum Master, no caso seria o mentor, e toda a equipe Scrum. Os stakeholders, ou seja, o usuário final, o cliente ou todos os interessados pelo projeto, eles também podem participar desse tipo de reunião. Porém, chega a ser bem raro nas organizações isso acontecer. Mas durante a reunião do planejamento da sprint, o PO, o Product Owner, ele descreve os recursos de maior prioridade para a equipe. Ele faz perguntas junto com a equipe, eles fazem perguntas entre si para que possam transformar uma história do usuário em tarefas mais detalhadas, que aí vai ser inserido na própria sprint backlog, que aí eles vão iniciar o período entre 2 a 4 semanas. Então, eu deixei aqui a informação na tela de que ela é de 2 a 8 horas, no caso, ele é 2 horas essa reunião, se for de uma semana, se for 2 semanas é 4 horas, 3 semanas, 6 horas, e 4 semanas, 8 horas. O PO, né, o Product Owner, ele descreve os recursos da maior prioridade para a equipe faz o questionamento se realmente é necessário. No final, ele é gerado a Sprint Backlog, já são todas as histórias já detalhadas do que vai ser feito nesse próprio período, de 2 a 4 semanas. O Scrum Team e o PO, ele vai fazer a definição do objetivo, do que realmente vai ser utilizado, e o Planning Poker, é o que eu irei falar logo em seguida, ele vai definir o esforço da sprint. Ele vai dizer se realmente aquilo é importante ou não para iniciar essa sprint backlog. Então, Planning Poker. Planning Poker, ele também é chamado como Scrum Poker. Ele é uma estratégia basicamente usada nos projetos ágeis, utilizando para a estimativa de consenso do time. Como o próprio nome ele já diz, o Planning Poker, ele é feito com um conjunto de cartas que são distribuídas para cada membro, uma sequência de números. E no final, essa numeração ela é estimada para cada uma fase do produto backlog. Um exemplo que pode ser utilizado, vamos dizer que um time de desenvolvimento de 6 pessoas, elas vão fazer o Planning Poker.
ou seja, 4 eles vão utilizar o número 5, né? Vamos dizer que o Scrum Master e o PO, ele fez as perguntas do que seria estimado para essa sprint, e aí os desenvolvedores 4 colocaram que o que foi falado, ela tem o médio, como seria a média dificuldade, né, que seria o 5. Um falou o número 1 e um falou o número 13. Então, o que falou o número 1 e o número 13, eles vão ter que explicar por que essa história em si, ela é simples, que no caso seria 1, e 13, no caso, seria o mais complexo. Então, todos vão ouvir as opiniões. Quando todos ouvirem a opinião do 1 e do 13, vai ser feita uma nova rodada para que seja finalizado se a história é importante ou não. Continuando esse exemplo, no caso, vamos dizer que o que colocou o número 1, ele explicou que a história é um procedimento fácil, porque poderia ser apenas um reaproveitamento de código. Então, seria um procedimento muito rápido. Daí todos entenderam, e quando foi na segunda rodada, quando o Scrum fez novamente o Planning Poker, todos colocaram 1, porque sabiam que esse procedimento era um procedimento fácil. Então, assim é feita a avaliação para todo tipo de história, basicamente, que vai ser utilizada. Então, na tela está informando que ele estima os esforços das funcionalidades, ele diz que os números menores são os mais simples e os números maiores são os mais complexos. Daily Meeting. A Daily Meeting, ou chamado Daily Scrum, ou até mesmo o Stand-Up Meeting, ela é uma reunião técnica diária, com prazo de, no máximo, 15 minutos, que o objetivo dessa reunião ela é fazer com que as pessoas elas se acostumem e passem a sentir que essas reuniões elas fazem parte de uma rotina diária. Elas são feitas pela manhã, antes de iniciar as atividades, tendo foco em discutir 3 tópicos. No caso, o que eu fiz desde a última Daily Scrum, o que eu vou fazer hoje e quais são os impedimentos que estão me atrapalhando de realizar o meu trabalho. Essa é a Daily Meeting. Já a Stand-Up Meeting, ela é uma forma bastante usada também pelas empresas. Ela é uma reunião que o foco ela é ser feita em pé, para que a prática em si ela se torne algo mais produtivo. Ela também tem o mesmo prazo de 15 minutos. E essa reunião ela é geralmente elaborada pelo Scrum Master e pela equipe. Mas o Scrum Master em si, ele não é obrigatório, porque ele faz apenas a organização. Mas daí, caso um técnico, dando um exemplo, né, caso um técnico chegue atrasado ou falte, ele pode exatamente mandar as respostas dessas perguntas para algum técnico que já está presente, né? Pois ele não pode ser atrasado, tem que ser em determinado horário antes do início das atividades. E eles vão resolver entre si as pendências e o que irão ser feitas durante o dia. A Sprint Review, ela é a penúltima cerimônia do Scrum, onde são visados já as pautas para a entrega, né? No caso, seria um pouco após do que está sendo desenvolvido, no caso, está perto da finalização da sprint. Ela é uma cerimônia onde vai ser mostrada, né, perto do prazo das 2 ou 4 semanas. Algumas pautas dessa reunião, ela é basicamente a apresentação das entregas, né, para a equipe, o feedback do PO, do Product Owner, que é ele que vai exatamente fazer a destinagem do que foi elaborado, e a validação se a entrega foi concluída ou não. Revisar é basicamente fundamental, né, para que todos tenham uma visão geral do que está em procedimento do projeto e o que precisa ser melhorado para seguir em frente. Então, a Sprint Review, ela dura 1 hora por semana. Ela é mostrado o que foi alcançado, né, na sprint, toda a atividade já desenvolvida pelos técnicos. O mais importante é que o objetivo da sprint esteja realizado, já por ter atendido o prazo, né, e as necessidades. A validação, se a entrega foi concluída ou não, e o feedback do próprio Product Owner. Sprint
Retrospectiva, em outras palavras. A sprint retrospectiva, ela é a última cerimônia, já no fim. Ela é uma cerimônia que deve acontecer sempre no último dia da sprint, já para exatamente fechar mesmo. E ela é uma cerimônia com a duração no máximo de 3 horas, onde ela é facilitada pelo Scrum Master nessa cerimônia. O Scrum e todo o time Scrum ele deve participar, e o objetivo é exatamente analisar tudo o que aconteceu nessa sprint, que está se encerrando, né? E propor melhorias para a próxima sprint. No caso, o que poderia ser melhorado de tudo que foi realizado nesse passado das 2 a 4 semanas. Então, a retrospectiva ela funciona com o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e quais ações serão tomadas para a melhoria. Mapa mental. Bom, neste mapa mental, eu mostra, né, em si todos os componentes do Scrum de uma forma sintetizada, onde ela basicamente se encontra a ideia do cliente, onde vai ser passado para o PO, eles vão ter uma conversa, né, sobre as necessidades. Abaixo é criado o produto backlog, com as histórias criadas pelo PO. Em seguida, temos as histórias selecionadas, que vão ser geradas a sprint backlog. Então, ao desenvolver, tem exatamente o time dev, ela vai ser monitorada pelo Scrum Master, no período de 2 a 4 semanas, onde nesse período de 2 a 4 semanas, ela tem a reunião diária, né, onde tem o prazo de 15 minutos, e no final, quando ele está perto já do final das duas semanas, ela é feita a revisão do que tudo que foi realizado pelos técnicos e a retrospectiva para informar exatamente o que pode ser melhorado, né, e o que vai ser encaminhado. Quando é feito o final das 2 semanas, aí o produto em si ela já está em estado de pronto para o próprio cliente, para ser finalizado. Bom, eu quero agradecer a todos, pessoal, que assistiram até aqui. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu acredito que não, pelo menos não chegou aqui, mas se tiver, essa é a hora. Fale agora ou calem-se para a próxima. Leandro Gabriel perguntou: minha dúvida é se é possível usar o Scrum em qualquer contexto, até mesmo em um trabalho que não necessariamente tem a ver com TI. Sim, Leandro, sim, com certeza. No início em si da apresentação, eu falei que o Scrum, ele é a metodologia em si, onde ela pode ser utilizada para qualquer tipo de projeto, inclusive para área de TI ou qualquer outra área. Ele pode ser utilizado no nosso dia a dia, inclusive. Ela pode ser uma metodologia de organização, pois no início eu falei sobre os princípios dele, e esses princípios ele pode ser exatamente utilizado no nosso dia a dia. Alguém mais? Pode ficar à vontade, gente. Aproveitem para fazer a pergunta. Se tiver alguma dúvida sobre que ele já passou, Exatamente. sobre o refinamento, sobre os ritos, né, as cerimônias que ele acabou de explicar. Ou sobre até o próprio mapa mental, né, que já é um pouco mais resumido do que foi falado. Deixa nele até, que é bem mais fácil para você responder as perguntas dele. Já aparece, eu acho. É. Perguntas, pessoal, perguntas.
Espero que Leandro tenha entendido a resposta. Espero que ele tenha ouvido também. Então é isto. É, Eu acho que não temos mais perguntas para hoje. A próxima semana a gente tem uma nova apresentação e aí a gente convida a todos para estar presente novamente. fazer a publicidade da semana que vem. Uhum. O que temos? Pronto, então, O que nós temos para a próxima semana, Wander? A próxima terça-feira. próxima terça-feira temos a apresentação de Rivaldo, né? Inclusive ele está aqui na reunião. Rivaldo Júnior. Semana que vem, exatamente às 9 horas. Ok. Vamos desenvolver o banner e enviar para o pessoal. E qual será a sua próxima apresentação para melhorar aí o skill do Scrum? O que, que você vai fazer? O que, que você vai Tá trazer? bom. Eles... A próxima eu irei mostrar exatamente como funciona o Gira, que é uma metodologia, um framework utilizado para gerenciamento do Scrum, onde ele vai mostrar exatamente a sprint, como é feito o produto backlog, né? Como vai ser criado o produto backlog e as tarefas que vão ser designadas a cada técnico. Vou mostrar o prazo, né, em si das 2 a 4 semanas e a review e a retrospectiva também, como funciona dentro do próprio Gira. Beleza. Boa noite, então, pessoal. Até uma próxima. Obrigado, gente.